Bom, vamos então aqui no fechamento do livro de contos Noite na Taverna. O conto número 7 se chama O Último Beijo de Amor. Tem uma epígrafe extraída do Romeu e Julieta do tipo, né? Bem, Julieta, deixarei contigo esta noite. Ou seja, estamos na taverna, noite, e agora está em terceira pessoa. Reparem, a noite é alta, a orgia findara, os convivas dormiam repletos nas trevas. Ou seja, os convidados ali estavam todos bêbados, dormindo, né? Lembrem que sempre o clima da taverna estava naquela questão toda de bebedeira, de fumo, e de repente entra uma mulher ali. A porta abriu-se, entrou uma mulher vestida de negro, era pálida. E ela traz uma lanterna, e o narrador em terceira diz que ela parece ter sido muito bonita antes, mas que agora não estava tanto. Mas agora, com sua tez lívida, seus olhos acesos, seus lábios roxos, suas mãos de mármore e a roupagem escura e gotejante da chuva, de Ceres Dantes, o anjo perdido da loucura. Ou seja, ela está pintada ali como uma louca, né, mais envelhecida. A mulher curvou-se. Com a lanterna na mão, procurava uma por uma entre essas faces dormidas, ou seja, o pessoal da taverna que está dormindo, né, algum rosto conhecido. Quando a luz bateu em Arnold, ajoelhou-se. Quis dar um beijo nele. Alongou os lábios. Reparem que ela conhece esse Arnold, né? E quis dar um beijo na boca dele, mas ela para. Quando chegou a Johann, que dormia, um riso embranqueceu-lhe os beiços, o olhar tornou-se-lhe sombrio. E aí ela passa a mão na garganta do Johann. Um soluço rouco e sufocado ofegou daí. A desconhecida levantou-se. Tremia, e ao segurar na lanterna, ressoou-lhe na mão um ferro. Era um punhal. Atirou o punhal ao chão. E qual é o detalhe? Agora o que ela vai fazer, né? Ela matou o Johann. E o pior, ela limpou o punhal nos cabelos do Johann. E a pergunta que a gente faz, mas por que ela chegou no Arnold e quase quis beijar o Arnold na boca e não beijou. E depois ela vai no Johann, ri e mata o Johann. Voltou a Arnold, sacudiu-o. Aí essa mulher estranha, né, manda esse Arnold levantar. Olha-me, não me conheces? E aí ele reconhece quem é. Tu? E não é um sonho, és tu? Oh, deixa que eu te aperte ainda 5 anos sem te ver e como mudaste. E aí essa mulher diz, sim, já não sou bela como há 5 anos. É verdade, meu loiro amante. E aí vem a revelação de quem é essa mulher e por que ela matou o Johann. Outrora eu era a Geórgia, a virgem, mas hoje eu sou a Geórgia, a prostituta, a que caiu na vida. Ou seja, essa Geórgia aí, para quem lembra do conto número 6, ela é irmã do Johann, ou seja, do conto anterior, que lembrem, né, que o Johann transou com ela sem saber que era a própria irmã. E aí por isso que ela vem agora, e reparem, né, ela vai ali, olhou o Johann, próprio irmão, e matou o Johann para, digamos, lavar a honra, né? E a gente vai ter outra revelação, esse Arnold aí, na verdade, é o Arthur, aquele que tinha feito um duelo com o Johann, e que no conto anterior a gente achou que com o tiro que ele recebeu no duelo tinha morrido, mas na verdade ele está vivo. Eu sei que é um tanto inverossímil, né? Mas enfim, é romantismo. Ele está vivo. Então esse Arnold, ou melhor, esse Arthur, acaba dizendo: aquele homem do bilhar, o duelo a queima-roupa que eu tive com ele, meu acordar num hospital, essa vida devassa onde me lançou a desesperação, isto tudo é um sonho? Ou seja, né, então depois do tiro que aconteceu no duelo no conto número 6, ele, o Arthur, foi levado a um hospital e acaba se recuperando, mas ela acaba se despedindo ali, ó. Tuas palavras me doem, Arnold. É um adeus, é um beijo de adeus e separação que venho pedir-te. Na terra nosso leito seria impuro, o mundo manchou nossos corpos, o amor do libertino e da prostituta. E aí o Arnold, o Arthur, né, enfim, diz que durante esses 5 anos só teve saudades, agonia, insônia, né? E ela diz, compaixão, Arnold. É preciso que esse adeus seja longo como a vida. Vês, minha sina é negra. E aí ele vai dizer, não me chames Arnold, chame-me Arthur, como antes tu me chamava. E aí o Arthur continua a falar, né, da vida dele nesses 5 anos, da saga dele atrás da Geórgia, essa mulher que está ali, né? Quis afogar meus pensamentos e vaguei pelas cidades e pelas montanhas, deixando em toda a parte lágrimas, nas cavernas solitárias, nos campos silenciosos e nas mesas molhadas de vinho. Vem, Geórgia, senta-te aqui. Bom, e aí ele quer, né, tipo um beijo
antes dela morrer, porque ela está querendo morrer ali, né? 5 anos, ó, tanto tempo a te esperar, Georgia, né? E ele quer contar a história desses 5 anos, mas ela não tá querendo ouvir. Escuta, Arthur, eu só vim te dizer adeus. Arthur, eu vou morrer. Ambos choravam. E aí ela mostra com a lanterna, né, o corpo do Johann ali que tá morto. E o Arthur vê aquilo ali e se desespera. O que? O Johann tá morto? Sangue de Deus, quem o matou? E ela diz: Georgia, eu mesmo, ele era um infame. E aí fala, né, que o Johann a desonrou, mesmo sendo irmã dele, né? Georgia, a prostituta, vingou nele Georgia antes que era virgem. Esse homem, o meu próprio irmão, foi quem desonrou. Quem me desonrou? Desonrou a ela que era sua irmã. E aí ela novamente se despede, né? E agora, adeus, que eu morro. E como é que termina o conto, né? E por tabela o livro todo? A mulher recuava. O moço tomou-a nos braços, pregou os lábios nos lábios dela. Reparem o que ele está fazendo aqui no final, né? Tá beijando ela, por quê? Porque o título se chama O Último Beijo de Amor desse capítulo aqui. Desse capítulo não, desse último conto aqui, o conto número 7, né? Ou seja, tomou ela nos braços a Georgia, o Arthur tomou a Georgia nos braços, pregou os lábios nos lábios dela. Ela deu um grito e caiu-lhe das mãos. Era horrível de se ver. O moço tomou o punhal, fechou os olhos, apertou o punhal no peito e caiu sobre ela. Ou seja, ela cai, ela morre ali, e o que faz o Arthur? Pega o punhal e crava contra ele próprio. Ou seja, morre a mulher ali, a Georgia, e o Arthur se mata, comete suicídio. 2 gemidos sufocaram-se no estrondo do baque de um corpo. A lâmpada apagou-se. Ou seja, né? Ela morre, aí o Arthur pega o punhal e se mata. 3 mortes ali na taverna, né? Já contando a do Johann também, onde está todo mundo ali dormindo bêbado. As histórias, então, ali, né? Quase que se cruzando a partir de agora, né? E assim termina. Espero que vocês tenham visto todos os contos, tá? Eu gravei, então, separado todos os contos, todos os 7 contos do Noite na Taverna, que é um livro clássico de contos da época do Romantismo. Foi uma obra póstuma. O Álvares morreu em 1852, com apenas 20 anos e 7 meses, e depois então acabaram publicando póstumamente, né, a obra Noite na Taverna, que até hoje ainda ele é, digamos, um livro, né, que ainda é bem valorizado nas escolas. Ele estava, o Álvares de Azevedo, naquela geração, a geração mal do século. Ele foi influenciado pelo Lord Byron, enfim, também muito pelo Edgar Allan Poe. Então este livro aqui, O Noite na Taverna, é aquele primeiro momento fantástico na nossa literatura, e também associamos esse livro aqui à questão do gótico, né, pela violência, pela questão macabra também, pelos mistérios que acontecem no livro, tá? E lembrando que este livro aqui, ele é dividido em 7 contos, em que nós temos os personagens contando, né, histórias, às vezes até um tanto inverossímeis, fantásticas, né, envolvendo amor e morte, certo?